capítulo 40. Antes de lermos no 40, nós vamos ler alguns versículos do 39, a partir do verso 19. Encontraram? Nós estamos estudando em série sequencial a exposição de Gênesis. No capítulo 39, nós já estudamos e falamos há 2 domingos atrás o quanto que José se posicionou como servo de Deus diante de Potifar. Potifar colocou José numa condição onde ele administrava, ele era o mordomo da casa de Potifar. E Potifar pôde ver que Deus estava com José. No capítulo 39 nós temos também um outro momento. Após esse período onde José vai muito bem na casa de Potifar, obrigado, meu irmão. Nós temos José sendo tentado por meio da mulher de Potifar. E aqui no capítulo 39, verso 9, diz assim: não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Essa foi a resposta para a mulher de Potifar, quando José nega deitar-se com ela, e naquele momento aquela mulher agarra a roupa de José e faz uma acusação dizendo que esse hebreu, a quem Potifar colocou na posição de mordomo, havia ele agido de maneira dolosa, tentando contra ela, mulher de Potifar. Aqui no capítulo 39, então, nós temos esse relato. Quando chega no versículo 19, diz assim: quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, ou seja, Potifar, porque José era um escravo, então por isso dono, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Verso 22. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Capítulo 40, verso 1. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado. E obrigado. Opa, melhorou. Só o eco, por favor. Verso 6. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o interprete.
José lhes disse: não pertence a Deus a interpretações, conte-me o sonho que tiveram. Verso 9, então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Eu vou ler aqui o verso 9, e em meu sonho havia uma videira diante de mim. Verso 12, então José disse: esta é a interpretação do sonho. Dentro de 3 dias Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Verso 14, porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem, peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pudessem, ou melhor, pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Edifique as nossas vidas como foi já orado, que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça de nós terra boa, que possamos produzir, que possamos receber a tua palavra e sejamos transformados a cada dia por ela, no nome de Jesus. Amém. Se tem uma pessoa que enfrentou circunstâncias contraditórias, momentos diferentes, esse é José. José agora está numa prisão. O texto diz que ele foi colocado lá pela acusação da mulher de Potifar. E eu quero nesta noite, então, destacar alguns aspectos dessa vida de perseverança, de confiança e testemunho na vida de José. Uma vida de testemunho e confiança no Senhor. É o tema desta noite. A primeira coisa que José enfrenta é a injustiça. O Salmo 34, o Salmo 35 vai dizer a respeito que o salmista coloca diante de Deus para que Deus possa ajudá-lo devido aos seus perseguidores. José tem perseguidores, e como tem, né? Os irmãos de José perseguem José. José é vendido como um escravo. Depois que José está bem, já está trabalhando num lugar bom, tendo um bom salário, uma boa condição, o chamado Potifar era um oficial de Faraó. A casa de Potifar era uma casa que tinha muitos funcionários, mas José ocupava a função mais importante. José estava bem, de repente, aquela mulher faz acusação grave contra José. E José, de maneira fiel ao Senhor, não abre mão dos seus valores, diz que não pode tê-la porque ela pertence ao seu Senhor, e mais, como ele faria tamanha maldade e pecaria contra Deus. Olha a posição de José. E o que ele colheu com isso? Nós vamos ver que José, em primeiro lugar, enfrenta a injustiça. José é vendido pelos irmãos, acusado injustamente, não valorizado por Potifar, que ele podia dizer, né? Servi de maneira tão fiel esse homem, e na hora do vamos ver, ele deu ouvido a essa mulher. José tem decepção atrás de decepção. É uma realidade que, se você analisar a história de José até aqui, é trágica, triste.
Mas o que acontece? Nós temos algo aqui que nós vamos aprender, porque a manifestação da graça de Deus aconteceu sobre José. José, então, vive 13 anos, segundo os estudiosos, 13 anos preso. É muito chão, né? É muita coisa, 13 anos. Alguns vão dizer que não era um local tão terrível, mas mesmo assim, preso, de maneira que não tinha a sua liberdade. Ele já era escravo e depois ainda foi colocado numa prisão. O versículo 22 agora mostra algo impressionante. José chega na prisão e qual é a posição de José? Olha só, o carcereiro, este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Vamos ler junto o restante? E José, vamos lá mais uma vez, bem forte, vamos juntos. E José fazia tudo o que se devia fazer. Você já pensou? José tinha motivos para estar zangado. José tinha motivos para estar iracundo. Sabe quando você está nervoso? Aquela ira que não passa, pode dormir, mas está lá dentro do coração. José podia alimentar a mágoa. Ele podia fazer, inclusive, visitação das lembranças dos seus irmãos. Mas o que o texto diz, que José fazia o que tinha que ser feito, o que chama atenção. José não permite que essa mágoa, esse rancor tomasse conta do seu coração, da sua alma. Mas José era pecador. Eu preciso te dizer isso. José não é um padrão perfeito, ele é falho. Mas ele toma decisões que vai fazer toda a diferença na relação que agora ele vai ter que enfrentar. E uma delas é enfrentar a injustiça. Irmãos, vamos falar uma realidade. É muito difícil ser injustiçado, é ou não é? Aflora na gente, não aflora? Sobe rápido para o termômetro lá nos 45 graus. A gente fica totalmente, até mesmo descontrolado, quando a gente é injustiçado. Mas nós temos um padrão, e a palavra de Deus, ela deve nortear a nossa vida, se nós queremos de fato caminharmos como servos de Deus. Porque nós sabemos muito bem que esse é um padrão que só pelo poder de Deus nas nossas vidas. Não é algo inato, algo que você tem na sua vida e que você pode apertar um botão, não, agora eu vou acionar a função tranquilo, relax. Não vou me desesperar. Eu não vou entrar no modo aborrecido, né? A nossa relação, muitas vezes, nós não demonstramos muito, só esticamos o beiço, né? Ficamos com um bico, né, como dizia minha mãe, um bico muito grande e que dá para torcer um pito, como diz ela, expressão de alguém que está muito bicudo, porque estamos magoados. E agora imagine, você chega num local que é uma cadeia. Antes você tinha uma casa boa. Diz o texto que o Potifar não sabia de nada que tinha lá dentro. Quem sabia? José. José tinha o controle de cada pacote de bolacha que tinha lá, Isabel. Você não come bolacha? Ah, tá. Cada pacote de aveia, Isabel, você é fitness. Ele tinha o controle de todo o local de mantimentos. Você já imaginou? Agora ser colocado numa prisão e o carcereiro diz, olha, pensando bem, olhando para você, pela sua postura, eu vou deixar com você esses presos aqui, eu quero que você faça isso, eu tenho que dar uma saidinha tanto tempo assim, e eu vi em você que você está bem, né? Estou vendo que você está com um semblante bom, e nós não sabemos detalhes do coração, ou melhor, da face de José, do coração nós podemos ver. A palavra de Deus diz assim que o coração faz o que com o rosto? Embeleza, aformoseia o rosto. José estava com o coração triste por um lado, ele é humano, mas ele não permitiu que essas mágoas, essa raiz de amargura tomasse conta do seu coração. A palavra de Deus lá em João capítulo 15, diz assim, 15, 19. Apesar de José saber que tudo o que estava acontecendo não era porque ele tinha provocado,
Ele estava se posicionando como um servo de Deus. O Evangelho de João 15:19 diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo faria o que com vocês? Amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, Jesus disse isso: eu dele os escolhi. Você foi tirado com uma pinça. Deus, por meio de Cristo, a pessoa de Cristo, Deus Filho, tira você desse padrão mundano. E por isso, o mundo odeia vocês. A relação de José aqui, meus irmãos, ela é para nós uma relação de alguém temente a Deus. Porque se ele tivesse deitado com aquela mulher e fosse o amante da mulher de Potifar, ele poderia ficar, de repente, no silêncio e no pecado por décadas. O problema é que ele não era uma pessoa do padrão do mundo. Ele tinha um padrão que Deus o chamou para assumir um padrão que é dele, um padrão santo, um padrão de obediência à vontade de Deus. E não sei de você, mas todos nós, eu creio que vive isso. É só você se posicionar de maneira que você é servo de Deus, o mundo bate palma ou persegue? Você é bobo, você é tolo, você está perdendo. Mas olha só o que Jesus viveu. João 1:25. Isso, porém, era para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram. Qual que foi o sentimento por Jesus? Odiaram-me. Qual o motivo? João 1:25. Final do versículo. Evangelho de João 1:25. Está errada a minha referência? Então é a minha que está a referência está errada. Não sei se é 11:25, talvez eu cortei um umzinho aqui. Acha ele aí no Google, é rápido. Odiaram-me, qual motivo? Sem motivo. Olharam para Jesus e viram nele algum erro? Viram nele alguma falha de caráter? Ele cometia bullying na escola contra alguém? Não, ele era perfeito. A relação do perfeito para um mundo caído, ele podemos chamar assim, ele produz arrepios. Porque a conduta perfeita é uma conduta que é antissistema. Ela chama a atenção de maneira contrária. O mundo não deseja. A palavra de Deus em Romanos 12:17. Não paguem ninguém mal por mal. Qual que era a intenção, ou melhor, deveria ser a intenção de José, já que ele foi preso, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi enganado pela mulher de Potifar e acusado, não foi acolhido por Potifar, estaria lá no cárcere como o pior preso que tem. Como alguém zangado, aborrecido, dizendo para o carcereiro: você quer que eu cuide dos presos? Você que se vire. Eu estou muito mal. Eu estou, na verdade, com o meu coração aflito. A minha alma está aflita. E a palavra de Deus mostra que a relação com Cristo é vista em José. Lá no Salmo 35, verso 1, verso até o 3, diz assim: ó Senhor. É essa a confiança que nós vemos em José, confiado no cuidado do Senhor. Meu irmão, tem uma questão muito interessante. Tem pessoas que acham que crentes têm uma blindagem, uma unção, para só experimentar coisa boa. Sabe como é que é, Ailton? É só coisa boa. Mas ela não é real. Ela é mentirosa, enganosa. E quando as pessoas que não conhecem o evangelho verdadeiro ouvem isso, e depois se frustram, o que elas fazem? Vão embora, porque não foi anunciado o verdadeiro evangelho, e o evangelho não é esse. O evangelho é nós sermos muitas vezes injustiçados. E como que nós vamos fazer? Qual é a reação? A reação que o salmista nos mostra aqui é algo interessante e nós devemos aprender. Verso 1, Salmo 35. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam. Verso 2, vamos juntos? Embraça o escudo e a coraça, e ergue-te em meu
Mais uma vez, bem forte. Embraça o seu escudo e a couraça, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Verso 2 diz assim que o salmista sabe que o Senhor pode defendê-lo e ele pode erguê-lo, ele pode ser o auxílio que ele tanto deseja. Meus irmãos, se você não entender que nós vamos enfrentar adversidades aqui, você não entendeu o chamado do Senhor para a sua vida. Esses dias atrás até eu expressei uma analogia com o Lucas, que depois eu fiquei pensando, eu acho que está errado, Lucas, mas a gente já conversou e já alinhou isso, né? Quem faz o certo nos nossos dias, parece que está enxugando o quê? Gelo. Então, a polícia para o que está errado, oferece propina, não recebe, prende, leva para a delegacia, depois de 6 horas, 12 horas, um dia, o cara está onde? Na rua de novo. Mas não é possível. Eu faço o trabalho e mais. Quando não, volta contra o próprio policial que tentou fazer alguma coisa para coibir uma violência e tem que responder até mesmo de maneira financeira, porque o carro foi amassado, alguma coisa assim. Estávamos conversando, eu, Jonathan e o Lucas, lá na quinta-feira. Quanta injustiça nós temos visto nos nossos dias. O justo vai pensar assim, para quê? Qual vantagem, qual lucro eu tenho? A quem eu posso recorrer? Meus irmãos, o padrão mundano já está aí a oferta. Faça da maneira que você percebe que todo mundo faz. Mas saiba de uma coisa, não é o padrão que Deus aprova. Olha o padrão que Deus aprova. Verso 2, o salmista diz, Senhor, embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Senhor, eu tenho o Senhor para poder recorrer. Eu não posso, Senhor, com as minhas próprias forças. A injustiça está grande demais. A acusação é grande demais. A perseguição é grande demais. Mas, Senhor, eu confio. O Senhor pode me socorrer. A esperança e a confiança do justo é que Deus se faz presente nas batalhas. Diz amém. Deus está presente quando você cala. Deus está presente quando você diz, você me pediu isso, eu vou fazer mais, mesmo sabendo que você não tem feito o melhor para mim. Jesus disse assim, se alguém te pedir para andar quanto? 1 milha, faça o quê? Ande 2 com essa pessoa. Irmãos, notem, não é um padrão natural seu, não é um padrão natural nosso, ser humano. Essa é uma relação de andarmos com Deus, vivermos uma espiritualidade verdadeira, para que Deus se manifeste nas nossas vidas, com ações que possa apontar que pertencemos a Ele. 2 Pedro 2,9. 2 Pedro 2,9 diz assim, assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Olha só a afirmação, assim, o Senhor sabe livrar da provação, quem? Os piedosos. Eu disse essa semana, quem é piedoso? É alguém que ama o Senhor Jesus. É alguém que ama a palavra de Deus. É alguém que ora. Ele tem um embate com alguém, a primeira coisa que ele pensa, Senhor, me dê graça. Como eu vou lidar com isso? Como eu vou reagir com isso? Como devo reagir, Senhor? Me ajude, me capacite, Senhor. É essa postura de uma pessoa piedosa. O piedoso é alguém que tem o coração ligado à palavra de Deus. Ele pensa em Deus e diz, Senhor, me dê graça para responder. Ele está ligado, sintonizado. E diz o texto, o apóstolo Pedro escreve, inspirado pelo Senhor. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Sabe o que aconteceu no coração de José? José sabia disso. José sabia que o Deus que ele conhecia
poderia intervir. Ele pensou que podia ser no primeiro ano. Acreditou. Mas depois que passou o 5º ano, ele continuou confiado que Deus poderia fazer. Percebe que essa relação, ele tinha muito motivo para ficar zangado. Irmãos, nós vivemos uma fase, um período, que quando nós não recebemos alguma coisa, ou nos frustramos, ou recebemos uma palavra contrária àquilo que nós tanto aguardávamos, ou esperávamos que a pessoa desse, a gente já, bloqueia. Não é do meu jeito, estou sendo injustiçado, não estou sendo tratado do jeito que deveria. E o que acontece para essa pessoa? Ela embica, empina a carroça e diz, não quer saber disso, não quer saber do meu irmão, não converso mais com ela. Para mim, esquece. Isso é postura mundana, postura de quem não conhece a Deus. Colocou você numa cadeia? Alguém colocou você numa cadeia? Não, né? Alguém deixou você longe da sua família? Acho que não, né? Alguém acusou você de uma prática como era aqui de adultério, que você poderia ser preso? Não. José enfrentou tudo isso e disse para o carcereiro, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso? Se tem que fazer isso, então vamos fazer isso. Meus irmãos, não é que José não tinha um coração que tinha dor, é que ele sabia apresentar a dor e a angústia que ele estava vivendo aos pés daquele que pode dar livramento diante das provações. Às vezes a gente pensa, faz uma reflexão, acha que crente tem que ser bobo, porque crente não sente nenhuma rejeição, não tem o coração abalado pelas palavras de alguém. Não, irmãos, nós ficamos feridos. Mas o que você vai fazer, o que nós vamos fazer com isso, é o que faz toda a diferença. José colocou diante de Deus. E ele falou, olha, o que eu tenho que fazer é continuar trabalhando aqui. Tem que trabalhar, vamos trabalhar. É na casa do Potifar? Eu trabalho. É na cadeia? Eu trabalho. Então, esses são alguns aspectos. O Evangelho de Lucas diz assim, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Lucas 6:36. Nós precisamos aprender a ser misericordiosos. Às vezes, a relação de nós termos misericórdia é só com quem tem misericórdia com a gente. É ou não é? É ou não é? Mas nós não somos chamados para isso. Coisa difícil é pisar no calo do Tiago, ainda que ele é grande. Por quê? Porque quando eu pisar, aí que eu vou ver se de fato, quando ele pisar no meu pé, é que nós vamos saber quem nós somos. Ser misericordioso com quem é conosco é a coisa mais simples que qualquer tolo, ímpio, nunca viu Deus pode fazer. Agora, sermos misericordiosos em um contexto de injustiça, como é difícil. E a palavra de Deus lá em Mateus 5:44 diz, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e façam o que por eles? Orem pelos que perseguem vocês. Irmãos, isso aqui é totalmente contrário à cultura vigente. Nós vivemos o período onde nunca teve tanto homicídio dentro das igrejas. Aí todo mundo levantou aqui a cabeça, ó que bom. Dá um cutucão aí, se estiver cochilando, você, mexe o mouse aí, irmão, não cochila não. Nós estudamos aqui, sistematicamente os 10 mandamentos. Um dos mandamentos qual que é? Não matarás. 765, Lucas? Paulo do exército, 765 que fala, as armamentos, eles são tudo fera. Tem uma arma aqui que ninguém se preocupa com ela. Todo mundo anda com ela, muitas vezes, na agulha. Que é o quê? Esse membro aqui dentro da minha boca, a língua. E ela mata. Ela mata, mas ela tem poder de destruição, que você não tem noção. Ela é poderosíssima. E está cheio de pessoas que foi injustiçada e depois também matou a outra com a sua língua. Matou com a sua indiferença.
A morte não é somente ir lá e dar cabo da vida de alguém. A morte é dizer, eu não falo mais com ela, não tem mais relação nenhuma mais comigo, esquece, porque eu morri. Decreta. Opa! José podia dizer, eu não quero, de que eu ver aqueles miseráveis daqueles meus irmãos, eu vou passar com uma carroça em cima deles. Em nenhum momento você vê isso, José falando sobre os seus irmãos. Sabe por quê? Porque José tem um psiquiatra. José tem uma terapia diária. Eu não tenho dúvida disso. Ele apresenta diante do Senhor, Senhor, tu sabes que o que eu estou vivendo é injustiça. Eu não deveria estar aqui. Senhor, me dê forças para que eu possa pagar o mal com o bem. Irmãos, o grande desafio para nós sermos crentes não é vir na igreja. Tem muita gente que tem dificuldade até de vir na igreja, né? É um detalhe, Maria Esther. Mas isso é muito fácil. Cantar no louvor é fácil, é só receber dom de Deus. Pregar também é dom de Deus. Mas viver o evangelho é se submeter ao senhorio de Cristo. Você quer ser de fato uma pessoa com um padrão de Cristo? Coloque Cristo na sua vida como aquele que você faz tudo. E até o que você não recebe das pessoas, diga, Senhor Jesus, o Senhor está vendo. O Senhor conhece a minha causa, o Senhor sabe as necessidades, o Senhor sabe o que eu ouvi, o Senhor sabe o que eu enfrentei. Senhor, não me deixe pagar com a mesma moeda. Me dê graça para ser testemunho do Senhor. A palavra de Deus então diz assim, lá em Gênesis capítulo 50, que um dia os irmãos apareceram na frente de José. E o pai tinha morrido. O que eles pensaram? É agora que José vai mudar, como diz, mudar o discurso. E ele vai, decapitar um por um de nós. Eles ficaram morrendo de medo. O velho Jacó havia morrido. Capítulo 50, verso 19. Eles ficaram preocupados e foram procurá-lo. Mas José respondeu. Vamos ler juntos? Não tenham medo. Será que estou no lugar de Deus? Vamos bem forte o verso 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O coração do crente sempre diz assim, Deus é soberano, e apesar de eu estar colhendo o mal, ter feito o bem, colhendo o mal, o meu Deus é soberano e tem um propósito nisso tudo. José foi colocado numa posição que podia matar os seus irmãos, mas mais uma vez o seu coração demonstra que ele teve o coração tratado pelo Senhor durante os anos que ele passou na prisão. Você vai ficar quantos anos remoendo aquela situação da injustiça lá atrás? Quantos anos? Coloca diante do Senhor, lança diante do Senhor, pede graça, Senhor, me dê cura, Senhor, me dê graça para que eu possa mudar essa posição minha de tanto tempo. Eu não sei, porque afinal de contas, não conversei com nenhum de vocês e eu quero que o Espírito Santo trabalhe no seu e no meu coração. Amém? A palavra de Deus então nos mostra que nós devemos assumir o modelo de Jesus. Ore por essa pessoa que você tem enfrentado tamanha adversidade. Ore para que Deus mude o coração dela. Ore para que Deus possa cobri-la de graça. O Jó tinha uns amigos bons. Quem acha que os amigos de Jó eram bons, levanta. Os amigos de Jó. Você queria os amigos igual os amigos de Jó ou divino? Quando que Jó foi abençoado? Quando ele começa a fazer o quê? Orar pelos seus amigos que o acusavam de ter cometido um pecado gravíssimo, por isso o estado de miséria. Olha como é que é a lógica de Deus, é o contrário do mundo. Quando nós oramos pelos inimigos, aqueles que se dizem amigos, Deus abençoou a vida de Jó.
nós precisamos confiar que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Ele quer que nós nos posicionemos firmes nessa caminhada como servos do Senhor. Quer ver mais? Capítulo 40. José recebe 2 oficiais. Quando você trata com pessoas iguais, é uma coisa. Agora José tem que tratar 2 oficiais, 2 bambambam. Um era copeiro. Função importantíssima. O copeiro hoje, nos nossos dias, seria o primeiro-ministro. É o ministro da Casa Civil, ministro da Fazenda. Qual que é o mais importante? Na verdade, eu confundi tudo. Um desses aí. Um desses aí que o Lula coloca lá. Misericórdia, né? E coloca lá a função importante, por quê? De confiança. Se não lê na cartilha dele, ele faz o que com ele? Tira. É gente de confiança. Assim era o copeiro. Assim era o padeiro. Eles faziam comida. O copeiro avaliava. Tem veneno nessa comida? Deixa eu experimentar antes. E podia aprovar. E não sabemos o que ele fez. Nós não sabemos o que os 2 fizeram. Mas diz que eles foram parar na cadeia. E na cadeia tiveram 2 sonhos. Cada um teve o seu sonho. Verso agora de número 7. Diz assim, então perguntou... verso 6. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam o quê? Como é que está na sua Bíblia? Você acha que a ansiedade, quando você já ficou naquele dia muito ansioso, ela é evidente no rosto ou não é? Quando José estava acostumado a ver os 2 lá sentadinhos lá, se achando, né? Somos aqui, talvez a gente vai ter a graça do rei daqui uns dias. De repente tiveram um sonho estranhíssimo. Nunca tinham tido um sonho daquele. Eles ficaram perturbados. O texto diz que José olha para o rosto deles e vê que há uma ansiedade, uma preocupação que nunca ele tinha visto no rosto daqueles homens. E notem, um coração que é tratado por Deus, um coração que coloca as feridas diante de Deus, é um coração que também manifesta empatia, mesmo nas adversidades. Como é que o sistema do mundo hoje está? Cada um com seus problemas, já tenho problemas demais, a minha vida já está cheia deles. Ela não consegue olhar 1 milímetro para o lado, porque muitos problemas, ela não é assim. Olha o que José faz. José olha bem para o rosto daqueles homens e diz, por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão tão ansiosos? José demonstra compaixão com aquela situação, 2 oficiais. Hoje uma coisa que é rara, é quando alguém cumprimenta a gente, e ela pergunta assim, tudo bem? Alguém tem coragem de dizer que não vai bem? A não ser que seja um crente na sua frente, não é? Se alguém perguntar, tudo bem? A pessoa já espera que você fale o quê? Tá tudo bem. É um cumprimento muito frio dos nossos dias, não é assim? José para ouvir a história deles. José para um pouquinho, com tanto problema, mas sobretudo com o coração na presença de Deus. Ele coloca, a expressão é, o que aconteceu com vocês? O texto diz que José se compadece daquele homem. Neemias capítulo 1, coloca para mim aqui para a gente na projeção, por gentileza. 1. Olha o que diz lá o texto. Neemias estava num palácio. Quem era Neemias? Neemias era primeiro-ministro do rei persa. Naquele contexto ali onde há o exílio, Neemias é judeu, mas ele está no bem bom. Ele tinha uma posição muito boa. Mas Neemias tinha um coração que de fato se submete a Deus. Sabe o que ele faz? Ele faz uma pergunta a respeito dos seus compatriotas. Neemias pergunta, pode adiantar por favor? Olha só o que ele fala. Veio Anani e ele pergunta a um dos seus irmãos, com alguns homens de Judá. Então Neemias pergunta, então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam, que não foram mortos, naquela ida de Nabucodonosor, todo o contexto de trazer para o refúgio não, qual é a palavra?
local onde eles passaram tantos anos, cativeiro. Os judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. Então lhes perguntei a respeito, pode ser o verso 2. Eles responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão em grande o quê? Como é que a vida dele era? Como é que a vida de Neemias era? Boa. Neemias não era rei. Neemias não era governador. Mas Neemias servia o rei. Posição de confiança. Sabe quando você consegue dizer assim: dei bem na vida, hein? Era a posição de Neemias. Verso 3. Diz o texto que Neemias, quando ouve as notícias, eles falaram que as muralhas estavam destruídas, tudo em ruína. Verso 4. Olha a decisão de Neemias. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, e fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E ele vai fazer isso por um grande período. Irmãos, eu sei que nós enfrentamos tantas adversidades, tantos problemas, mas uma coisa que Deus nos chamou é para que nós tenhamos um coração pronto a socorrer outros, pronto a ter um pouquinho de demonstração, de atenção, saindo da nossa bolha, aquela vida que só pensa em nós e nos nossos problemas. Sempre terá pessoas à nossa volta. E mais, você com problemas, mas com Cristo, você tem esperança. Está cheio de pessoas sem Cristo, sem nenhuma esperança. E o que chama a atenção? Às vezes, a nossa indiferença é de nós não nos posicionarmos com alguém que tenha uma demonstração de: cara, você está chateado pra caramba, estou percebendo que você está diferente. Você nem sabe o que ele vai contar para você. Mas você pode dizer: sabe de uma coisa, vou estar orando por você. Olha uma maneira de você orar, interceder por essa pessoa. Quantas pessoas você encontra lá no seu ambiente profissional? Quantas pessoas você lida lá no seu condomínio? Não é todo mundo não, mas alguns, na escola, na faculdade, algumas são mais próximas. E nós precisamos. Neemias faz algo que eu e você podemos fazer: orar por pessoas que estão à nossa volta. Orarmos por pessoas. Irmãos, nós temos falado sobre isso. Nós precisamos alcançar as pessoas. Eu não tenho dúvidas que preparar lugar, Jesus foi preparar lugar, é para que cada dia mais chegue o dia de pessoas que o Senhor escolheu, recebam o Evangelho e possa ouvir esse Evangelho da graça. E nós, um dia, que chegar o grande dia, o número completo dos eleitos, o Senhor virá. Vamos trabalhar para que alcancemos muita gente? Eu estou ouvindo aqui eu volto, passei em frente, meu vizinho visitante do espetinho, e ele estava ali, trabalhando. Quem estava no pequeno grupo de quarta-feira do anexo? Vamos orar pela vida do Itaildes? Vamos orar por ele? Ele entrou aqui na quarta-feira desesperado, assim, que dia que é o culto? Eu falei assim: nós temos uma reunião aqui hoje. Eu posso participar? Claro. Eu estou muito angustiado. Eu tenho aqui um comércio aqui e tal. Mas eu queria participar. Eu vi lá os horários do culto, vi que não tinha culto durante a semana. Falei: Deus te trouxe aqui então, porque você já veio no lugar certo. Você pode ficar com a gente hoje? Posso. Vocês lembram o que ele falou? Domingo eu estarei lá na igreja. E domingo ele estava aqui hoje pela manhã na igreja. Eu não sei quais os problemas ele está enfrentando, mas uma coisa, nós temos o dever, como servos de Deus, nós temos que compartilhar o Evangelho. Deus tem enviado pessoas à igreja. O que nos cabe? Vou dar um exemplo para vocês: deixar de conversar só com os nossos. É empatia, sabia? Ao invés de conversar com a Maristé, a Isabel hoje virou a minha referência, né? Vai conversar com uma adolescente. Cadê a Aninha? Cadê as filhas ali do Nelson? Que agora fugiu o nome da esposa e falou a filhinha hoje o nome, também não gravei, mas do Nelson eu gravei. Já conversou com ela algum dia? Já cumprimentou? Falou: que bom que você está vindo aqui com a igreja. Que bom! Ela vai embora com a impressão: eu fui vista naquela igreja.
Eu não sou invisível naquela igreja. Alguém me cumprimentou, saiu do núcleo e estendeu a mão. Amados, nós precisamos do poder de Deus, ter um coração alinhado com Deus. Sabe por quê? O contrário é verdadeiro. Deus não me abençoa com as bênçãos que eu quero. Eu não estou feliz do jeito que eu queria. E você vai viver assim, uma vida amargurada, sem produzir frutos para a glória de Deus. José está na cadeia, e na cadeia ele está testificando que o Deus que ele confia pode agraciar 2 companheiros de cela ali, e ele está testemunhando. Eu fico imaginando José, se os 2 oficiais fossem da teologia da prosperidade, falaria assim: mas que Deus é esse seu, que você está aqui na cadeia falando dele? É ou não é? Aí ele respondeu: se eu estou na cadeia, não importa. O que importa é você saber que Deus pode revelar esse sonho. Notem aqui, verso de número 8. Então responderam: tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertence a Deus as interpretações? Amados irmãos, eu quero então, terceiro aspecto. José testemunhou sua confiança em Deus. Nós precisamos pedir graça do Senhor, porque nós queremos testemunhar só na hora que a gente está muito bem, só na hora que a gente está tudo dando certo. E isso é mundano, isso é uma produção da sua carne. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para falar: Senhor, me ajude a testemunhar em todo e qualquer momento. José diz: eu sou o cara para interpretar os seus sonhos. É isso que ele disse? Ele faz a posição de um servo, ele diz: Deus, sabendo ele que Deus tinha dado o dom a ele, ele diz: Deus, meus caros, pode revelar esses sonhos a vocês. E o que aconteceu? José apresenta diante daqueles homens o Deus que ele cria. Você já imaginou 2 egípcios que acreditavam em Ra, acreditavam em que mais, Felipe? Esses deuses da morte, tudo. De repente José falou: o Deus de Abraão pode interpretar esse sonho. Quem que é esse Deus de Abraão? Ele teve a oportunidade de testificar quem de fato era Deus. José aponta para o Senhor Todo-Poderoso que poderia revelar aqueles sonhos. José na cadeia testemunha, apesar de estar com o coração preocupado, um coração que muitas vezes, não tenho nenhuma dúvida, que se entristecia com a situação. Mas o seu coração era confiado no Senhor. O seu coração estava de fato dedicado a confiar que o Deus que ele cria era um Deus soberano, poderoso. Eu não sei, irmão. Testemunhe com o que você tem, que Deus pode tirar também. Pode ou não pode? Pode. E pode dar mais. Pode ou não pode? O que nós precisamos? Senhor, que eu tenha o privilégio, que eu tenha a responsabilidade de anunciá-lo com tudo que o Senhor tem dado a mim. O que eu faço, o que eu tenho. Você quer ver o profeta Daniel? Abra a sua Bíblia, se puder manusear, melhor ainda. Quer ver? Lá em Daniel capítulo 2, olha só que texto maravilhoso. O rei teve um sonho, ninguém interpretava. Naquela época, no Antigo Testamento, sobretudo esse período, quem tinha revelação de sonhos eram chamados sábios. Notem que não era só o povo de Israel que revelava sonhos. Uma coisa estranha, né? Não era coisa só de judeu que revelava sonhos. Tinha muitos sonhos que os magos e encantadores traziam respostas. Da parte de quem, né? Você já sabe, né? Muitas vezes, né? Agora aqui, o rei levantou um dia e falou assim: é o seguinte, adivinha que eu estou pensando e dê 3 exemplos. É isso que ele conta aqui. Capítulo 2, Nabucodonosor sonha. E ele diz assim: se vocês não contarem o que eu sonhei, sem eu dizer uma palavra, todos vocês vão morrer. Você já pensou? Os magos, essa nós não tem jeito de enganar, porque cada 90 revelação que eles davam, devia ser umas 99 falsas. O rei não deu uma dica do que ele sonhou.
E mais, se não tiver interpretação, quem vai morrer? Todos os adivinhadores, todos os sábios. Sabe quem estava no balaio? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, seus amigos. E aqui, ó, capítulo 2 diz assim, capítulo 2, verso 14. Então Daniel, com cautela, prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou ao Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Verso 17. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias. Quem são esses? Os mesmos, só com nomes babilônicos. Olha só, verso 18. Para que pedissem misericórdia a quem? Ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele vai estar aqui fazendo um culto de adoração. Capítulo 2, verso 27. Daniel respondeu na presença do rei. O mistério que o rei exige, nem sábio, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Verso 28. Olha o testemunho desse homem. Ele sabia que Deus tinha dado dom para ele. Olha o verso 28. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. E ele vai depois sair na sua casa, capítulo 2, a revelação do sonho. Capítulo 2, verso 45, parte final. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Percebe que Daniel, na frente daquele que estava para matá-lo, diz assim: o grande Deus. Ele não diz o grande rei, não, ele diz o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Vamos juntos o verso 46? Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel e ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso. Vamos juntos. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. É Ele quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Louvado seja Deus! Um homem que conhece Deus, sabe que Deus deu a ele um dom. Aí ele não se coloca num pedestal, ele se humilha, fala: Senhor, o negócio está feio aqui. E o teu nome pode ser glorificado. E sabe o que ele faz? Ele ora e com ousadia chega diante daquele homem e revela aquele sonho. E no final você tem um Nabucodonosor prostrado diante o Deus de Daniel. É isso que o texto aponta. Notem, amados irmãos, essa relação onde nós temos homens que foram usados por Deus naquilo que Deus deu a eles. O nome do Senhor foi exaltado. Eu pergunto para os irmãos, essa relação agora, quando nós vemos José, Daniel, o que isso aponta para as nossas vidas? Quais circunstâncias nós temos de fato entendido que Deus está nos chamando a testemunhar lá no nosso dia a dia? Lá no nosso dia a dia. Eu fiquei sabendo aqui, não sei se vocês estão sabendo, tem um campeão entre nós, viu? Tem um campeão entre nós. O nome dele é Rogério Gomes Calderano. É esse?
só uma parte do nome dele. É Rogério Gomes. Eu até anotei aqui, ó, Zhendong. Não sei, talvez, quem sabe está saindo aqui um campeão das Olimpíadas 2000 e quanto? 30, 26, daqui uns 4 anos. É que eu estou brincando porque o nosso irmão foi campeão lá no Praia, lá, num torneio da região aqui. Eu falei, ó, atleta de Cristo. E eu falei para ele assim, Deus está colocando você aí para você testemunhar que Cristo é o Senhor da sua vida. Deus não quer colocar você em pedestal para que a glória seja sua, para que você aponte Cristo na sua história. Você vai trabalhar como um homem honesto, correto, talvez ninguém reconheça, mas você vai se lembrar, eu quero ser reconhecido como um homem íntegro, correto, um trabalhador fiel às exigências que me cabe, porque eu trabalho em primeiro lugar para testemunhar o Deus que eu sirvo. Eu não sei de você, mas nós temos vivido um tempo, irmãos, de fraqueza muito grande espiritual. O que nos faz vivermos essa fraqueza é a indiferença com a palavra de Deus, com a vida de oração, com o compromisso de estar na igreja, orando, participando dos cultos. Isso enfraquece a nossa caminhada. Qual é o resultado? Nós não saímos da bolha que vivemos. Eu tenho dito aqui nessa igreja, uma boa maneira de testemunharmos Cristo é participarmos dos nossos pequenos grupos. Eu fiquei feliz quarta-feira ali. Eu fiquei todo assim, né? Como é que eu vou tratar o homem bem? Tentei fazer o máximo que eu pude. Logo eu percebi que eu tinha outros irmãos do meu lado, me dando apoio na recepção desse homem. Eu fiquei tão feliz. Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos chamados a testemunharmos na nossa conduta, no nosso talento, naquilo que Deus deu para a glória dEle. Seja o melhor profissional para a glória de Deus, seja correto para a glória de Deus, mas também peça a Deus, Senhor, abre o meu coração, para que eu possa estender a minha mão, para que eu possa ser misericordioso, para que eu possa ser generoso, cumprimentando. Uma coisa que nós somos chamados, irmãos, e eu noto na vida de José, de Neemias, de Daniel e sobretudo em Cristo. Aqui nesse mundo, eles vestiam avental. Eles foram chamados, e crente, cristão, é chamado para andar com avental. Nós somos chamados para trabalhar como servos. Nós somos serviçais nesse mundo aí fora perdido. O mundo não conhecerá Cristo e o amor de Cristo se não for por meio da igreja. É se compadecendo, é estendendo a mão, é orando, dizendo, eu estou orando por você. Você está cheio de motivos para você orar por você. Você ora pelo outro também. E eu quero terminar com uma informação que eu recebi há poucos dias. A dona Iris Abravanel, viúva, do Silvio Santos, relata que um dia apareceu um José na casa deles. Vocês conhecem essa história? Diz que José era o copeiro da família Abravanel. E o José aprendeu a ler depois de velho. E ele tinha um hábito, ele escrevia versículos e colocava em alguns lugares da casa, que de vez em quando a dona Iris via aqueles versículos. E um dia perguntou para José, o José que era copeiro na casa da dona Iris, diz que José deu um testemunho que Cristo era Senhor de sua vida. E mais, diz que Cristo tinha um plano na vida dela, da sua família. E sabe o que aconteceu? Ela testemunha depois de muitos anos, que foi por meio do copeiro, o José, que trabalhava dentro da casa deles, que a dona Iris e várias filhas se renderam a Cristo Jesus. Meus irmãos, essa história aconteceu há quantos séculos lá atrás, mas acontece hoje. Nós precisamos dizer, Senhor, enche meu coração, como foi já orado aqui hoje, enche meu coração do teu Espírito, que a despeito dos meus problemas, das minhas mazelas, eu continue com os meus olhos fixos no Senhor, com alegria, rompendo em fé, dando um testemunho que eu sou servo do Senhor, porque o Senhor tem cuidado e sustentado a minha vida com tanto
muito mimo e cuidado. Tem ou não tem? Deus tem cuidado de nós. Testemunhe Ele. Mas vamos terminar aqui. O texto diz que José, ele vive esse evangelho. Então eu termino dizendo, José, diante da mulher de Potifar, testemunhou Cristo. Sai para lá, serpente do capeta. Não quero. Eu temo a Deus. O prazer que você vai me oferecer não se compara à satisfação que eu encontrei naquele que tem a água da vida. Eu não quero agir injustamente contra você, meu senhor Potifar. Eu estou sendo acusado, mas eu não posso ir contra os meus valores, eu estou sendo aqui injustiçado, mas eu vou assumir. Foi fiel diante do carcereiro, na pobreza, ele foi temente a Deus. Diante dos oficiais do rei, se posicionou. Eu creio num Deus que revela sonhos, um Deus que é poderoso, Criador dos céus e da terra. Testemunhou Deus lá na cadeia. E agora, Deus o coloca diante de Faraó. Sem cruz, irmãos. Eu quase queria que vocês repetissem, mas eu sou meio assim, sistemático, né, Tiago? Eu tenho uma birra de cantar essas músicas worship e de repetir música worship. Mas então nós vamos falar juntos. Sem cruz, não há salvação. Não, pode falar que é coisa verdadeira, viu? Sem cruz, não há salvação. Quem quer caminhar com Jesus, precisa assumir a cruz, que é tirar os olhos só de você, do seu umbigo, e falar, Senhor, me use para a tua glória. José começa a viver isso de maneira que Deus respondeu. Eu quero, Camila. Eu, de vez em quando, passo na loja lá, falo, o senhor vai vender essa loja aqui. Vende essa loja para Camila. Dá essa loja para Camila. Eu falo. Deus abençoa o Kleber, abençoa, faz ele um homem rico, mas sobretudo o rei da graça do Senhor. Abençoe André e o Paulo, abençoe e prospera essa família. Eu quero só ter gente rica nessa igreja. Essa é minha vontade, minha. Se Deus quiser confirmar, aí é com Ele, amém? Mas o mais importante que eu me preocupo é se você vai viver uma vida de fato na presença do Senhor, com o que você é e com o que você tem. Saiba de uma coisa, Deus responde na história de José. O capítulo agora aqui mostra, capítulo 41, 37, José colocado diante de Faraó. E eu quero ler esse texto com os irmãos. 41, 37. Olha só o que acontece. O rei também teve um sonho. Depois nós vamos falar um pouquinho mais, hoje não. 41, 37. E quem foi lá para revelar, interpretar o sonho? José. 37. Diz assim: o conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo lhe deu autoridade sobre toda a terra do Egito. Eu quero concluir. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas parta com essa premissa: Senhor, o que o Senhor tem me dado, apesar das minhas adversidades, apesar de tudo que eu tenho enfrentado, eu quero ser um homem que proclame, testemunhe e sirva ao Senhor. O Senhor tem me dado muito. Às vezes eu sou ingrato, eu tenho angústia, eu sou humano, Senhor, mas, Senhor, consagre minha vida. Eu termino a você nessa noite, eu tenho que terminar lendo esse texto, porque isso aqui eu garanto para você que ama Jesus. A prosperidade material, não sei, viu, Valdo? Isso aí é outro detalhe, viu? Agora, essa aqui eu posso garantir. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, para nós lermos esse texto e orarmos. Eu separei esse texto, porque não tem como não ler esse texto. 7:9.
Depois dessas coisas, eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém? Um dos anciãos, presta atenção agora, tomou a palavra e me perguntou: quem são estes? Ou melhor, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos do quê? Estão vestidos de branco. Aqui na terra estão vestidos de avental. Tá bom? Vamos para o texto. Olha lá. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, onde todos viviam para si mesmos, onde as perseguições só aumentavam, cada vez mais as pessoas eram egoístas, mas esses estavam lá servindo ao Senhor, o Cordeiro. Olha o que o texto diz: por isso estão diante, verso ainda 14, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus a todos aqueles que viveram uma vida serviçal, todos aqueles que tiveram a roupa de servo lavada e alvejada pelo sangue de Cristo, terão dos seus olhos enxuto toda lágrima. Eu quero dizer a você, meu irmão, o que está sendo proposto a você é: caminhe com Cristo, seja correto, testemunhe em Cristo com a sua atitude, ainda que pecador que você é, como nós somos, faça de tudo para que o nome de Cristo seja glorificado, e nós um dia encontraremos juntos diante desse trono, exaltando o nome do nosso Senhor, e lá nós não teremos mais nenhuma adversidade, pelo contrário, o Senhor enxugará dos nossos rostos toda dor, toda angústia, todo sofrimento que vivemos não mais existirá. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé.